Oi amores, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje vim fazer a resenha que vocês tanto me pediram na minha fanpage, então, no meu Instagram. Como todas vocês que me acompanham sabem que eu recebi esse lançamento da Vult lá na Beauty Fair e são aqui 3 lançamentos dos 113 que a Vult lançou, se eu não me engano. Tem muita coisa nova vindo por aí, a Vult tá, ó, caprichando demais os lançamentos. E aí, gente, lógico que vocês me enlouqueceram desesperadamente pedindo logo a resenha desses produtos. E aí, assim que acabou a feira, eu corri começar a testar pra vocês, pra poder ter a minha opinião, sabe? Pra me certificar bem de como os produtos funcionavam e poder vir contar aqui pra vocês como eu sempre faço, tá? Então vamos lá, já queria começar dando as seguintes informações pra vocês. Essa base é uma base de alta cobertura HD, tá? E ela vem pra ficar no lugar da Ultimate, tá? Que é aquela última base que foi lançada pela Vult. A Vult também lançou esse pincel aqui. Então, se você quiser saber como que funciona a aplicação dessa base, desse corretivo e desse pincelzinho, é só você continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Então, gente, eu vou começar aplicando o corretivo, tá? Vocês estão acostumadas a me ver sempre aplicando o corretivo depois da base e eu tô acostumada a fazer minha maquiagem assim, dessa forma. Só que como esse corretivo, ele é muito amarelado, como eu falei pra vocês, e ele tá um pouco escuro, ele não funciona como um corretivo pra corrigir e já iluminar a região. Ele é um corretivo pra correção mesmo, tá? Por esse motivo, eu vou aplicar ele antes da base. Então, ó, então a cor dele é essa aqui, B126, e essa aqui é a embalagem, tá? O legal desse corretivo é que ele tem esse biquinho dosador aqui, sabe, gente? Isso é muito, muito legal. Então, vou fazer assim, ó. Vou aplicar. Vocês vão ver como ele é bem amarelado. Ó, vou colocar aqui um tantinho aqui na minha mão, pra vocês verem como ele é amarelado, ó, tá vendo? Ele é bem amarelado e ele é escuro, eu não tô acostumada a usar corretivo nesse tom escuro assim. E como que eu vou aplicar esse corretivo? Vou aplicar com esponjinha, aquelas queijinhos, sabe? Essas assim, ó, foi a melhor maneira que eu encontrei pra aplicar esse corretivo e a melhor maneira que, assim, a forma que eu mais gostei, tá? É dando batidinhas assim, ó. Ó, eu sinceramente não tenho muitas olheiras, mas eu tenho olheira. E olha como que ele é amarelo, tá vendo? Ele é bem amarelão. O fato de ser amarelado é bom porque neutraliza olheiras muito, muito escuras. Mas eu não tenho olheiras muito, muito escuras. Então, vocês estão vendo aqui o tom dele. Se eu aplicasse esse corretivo depois da base, ele ia estragar todinha a minha maquiagem. Porque olha a cor que ele deixa bem amarelado mesmo. Então, eu classifico ele, por ele ter esse tom bem amarelado, como um corretivo colorido, na verdade. Porque, sinceramente, não dá pra usar, pelo menos no meu tom de pele. E as meninas que têm um tom aproximado a mim, que é o bege médio, não vão conseguir usar corretivo nessa função acima da base, tá? Então, ó, e a questão de cobertura, ele não tem uma alta cobertura, infelizmente, como é a proposta. Eu queria muito, muito, muito que viesse um corretivo de alta cobertura da Vult. E olhando assim, ó, ele até cobre, até corrige, ele neutraliza mais, na verdade. Mas a cobertura dele não é aquela assim, uou, sabe? Então eu vou fazer mais uma camadinha, o que não é aconselhável, porque por mais que ele seja sequinho, eu não gosto muito de aplicar muito corretivo, porque eu tenho medo que dê uma acumulada. Mas ele é bem sequinho e eu vou tentar fazer só mais uma camadinha, só pra tentar esconder um pouquinho mais, tá? Super nítido como ele é mais escuro e bem mais amarelado que o tom da minha pele, né? Então, que fique claro, eu queria deixar isso bem claro pra vocês, essa informação, tá? Então, agora vamos pra aplicação da base. Então, a base nova é essa aqui, tá? A informação que nós recebemos lá na feira é que essa base vai substituir a Ultimate, tá? Que é essa aqui, que é a Ultimate é a segunda versão, que é uma base mate e também de alta cobertura. Só que essa daqui, segundo a assessoria da Vult, é uma base melhorada, que tem, sabe, uma formulação melhor, ela é formulada para ter um efeito melhor
pra que a pele fique mais bonita, tal, que o efeito seja melhor. Eita, celular, me deixa. E essa aqui é a primeira versão, tá? Que é a base mate da Vult. Ela só é mate. Essa daqui é a mate de alta cobertura e essa aqui é a mate de alta cobertura HD, certo? Então, ó, a cor dá pra ver aqui na frente agora, tá mais fácil de identificar a cor. E vamos lá. Na primeira versão a minha é a bege 4. Na segunda versão é a minha cor 3 e nessa mais nova é a minha cor é a B20, tá? Então assim, a cor ficou muito boa, ela ficou muito legal mesmo e aí eu vou aplicar pra vocês verem. Eu vou aplicar primeiro num lado do rosto pra gente analisar a diferença, o quanto ela cobre e tal. E depois, como eu sempre faço em todas as resenhas de base, tá? Então, ó, ela também tem um biquinho dosador assim, ó, que é legal. E vamos lá pra aplicar, gente, no mesmo kit veio esse pincelzinho escovinha aqui, que a Vult também entrou nessa onda. Esse aqui é no número 26 e ele é bem cheio de cerdas, só que eu não achei legal pra aplicar a base com ele. E aí eu vou deixar pra falar sobre ele num outro vídeo. Essa câmera tá torta? Vou deixar pra falar dele num outro vídeo, porque eu achei ele bem durinho, não achei legal. Então eu vou fazer assim, vou aplicar um lado com ele e o outro lado eu vou aplicar com o Kabuki, que é a forma que eu mais gostei. Eu também fiz a aplicação dessa base com esponjinha, sabe? Aquela gotinha e também com essa queijinho. E eu não gostei, sabe por quê? Porque tirou todinha a cobertura que a base tem. Essas esponjas, elas já são específicas mesmo pra deixar a pele um acabamento mais leve, mais natural. Então, se você quiser cobertura, não é o ideal que você use esponjinha pra aplicar a base, tá? A não ser que você queira uma coisa bem natural, aí sim é o efeito que ela vai te oferecer. Pra deixar a pele com mais cobertura, Kabuki é sempre mais recomendado, tá? Mas como a proposta é esse pincel aqui e tal, pra fazer a aplicação, eu vou aplicar um lado com o pincel, escovinha, e o outro lado eu vou aplicar com o meu Kabuki de guerra, que é o que eu faço todas as resenhas de base, tá bom? Então, ó, eu vou aplicar a base direto na pele, pra não desperdiçar, porque esse pincel, como o outro da Macrilan que eu tenho, é a mesma coisa, eles sugam bastante produto e aí não economiza. Então, ó, vocês estão vendo aqui que eu tô aplicando direto na pele, né? Esse pincelzinho aqui, ele é bem menor do que aquele da Macrilan que eu gosto de aplicar base. Mas eu vou fazer um vídeo comparativo pra vocês, então se inscreve no canal pra você não perder essa novidade, hein? Então, ó, vou aplicar aqui, ó. Eu achei que ele dificulta a aplicação, ele não espalha bem, sabe? Não sei ainda explicar, gente, vou ter que testar mais. Dá a impressão que a pele fica manchada com ele não dá um acabamento, não dá uma polida, digamos assim, sabe? Ele é bem duro, assim, não é igual o da Macrilan que você tem que apoiar o dedo bem assim. Ele não é tão macio, viu? Tava muito empolgada com esse pincel, mas prefiro o outro. Ó, então aqui está a pele. Desse lado aqui eu apliquei base, desse lado tá só com corretivo, por isso que tá bem amarelado assim. Então vamos lá, olha, ela dá pra ver que tem uma cobertura legal, sim. Vocês estão vendo, ó? Ela tipo dá uma uniformizada muito rápido, a base já tá seca, então... O que eu achei desse pincel? Eu achei ele difícil de aplicar, como vocês viram aí. Ele é difícil de espalhar, de arrastar a base. Acho que porque ele não é tão macio assim. Por ele ser mais durinho, a base tipo não corre na pele, sabe? Vocês perceberam aí, eu acho que deu pra notar. Então, o que acontece? Como a base seca rápido, a impressão que eu tenho é que fica manchado o acabamento, sabe? Eu acho que a base não fica bem uniforme, eu tenho a impressão que ela fica manchada. Talvez aí no vídeo vocês não estejam percebendo isso, mas olhando aqui no espelho, eu tenho a impressão que ela fica manchada.
E aí a diferença dá pra perceber bem, né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar do outro lado do meu rosto com o Kabuki. E aí vocês vão poder perceber que a cobertura também fica melhor. Porque assim, aqui ela tá uma cobertura normal pra mim, não tá nada de cobertura alta, não, tá uma cobertura super normal. Ainda dá pra mim ver marcas das minhas olheiras, ainda consigo ver minhas sardas no nariz. Então, não tá uma cobertura alta não, tá? Aqui ela fica super normal. Então agora esse outro lado eu vou aplicar com o Kabuki pra vocês notarem como a cobertura melhora com a aplicação, usando o pincel Kabuki. Mesma coisa, na aplicação, tá? Vou aplicar direto na pele. Dar batidinhas assim, aplicar o produto. E aí, ops, cabelo. Vou espalhar com o Kabuki, tá? E o que eu vou fazer? Eu não vou arrastar. Com o Kabuki eu consigo dar batidinhas, ó. Ó como ela dá uma cobertura melhor, tá vendo? Parecendo a Mona Lisa com esse cabelo dividido aqui, né? Aí depois que eu dei batidinhas assim, o que eu faço? Eu venho dando acabamento polindo, sabe? E aí, gente, vocês vão perceber que essa base dá uma oxidada. Ó, desse lado que eu já apliquei, ó como ela já tá num tom uniformizado da minha pele. Aqui parece que ela tá mais clara, né? Mas é porque eu acabei de aplicar. Essa base oxida, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre as minhas bases que oxidam e algumas dicas, tá? Pra quando isso acontecer. Então, ó, a cobertura tá bem melhor, né? Ó. Olha aqui a olheira e olha aqui. Realmente, com o pincel correto, a base fica com uma cobertura melhor, tá? Mas assim, eu não achei que ela tem essa alta cobertura que estão vendendo não, gente. Eu fiquei bem desapontada com isso. Ela tem uma cobertura boa, assim, dá pra construir camadas numa boa. Ela é possível de você construir camada. Mas eu não achei que... Uma base de alta cobertura pra mim é uma base que com uma camada você, tipo, fica mascarada, como a base da Tracta, por exemplo. E essa daqui da Vult, eu tava esperando muito que ela fosse de alta cobertura melhorada, porque a Ultimate, ela é uma boa base. Ela tem uma cobertura legal, mas também não é altíssima a cobertura. É legal, já tem resenha aqui no canal se vocês quiserem conferir. Mas eu tava esperando que pra tirar aquela do mercado e colocar essa aqui no lugar, eu achei que tinha que vir, sabe, muito... melhorada mesmo, com aspectos muito diferentes, mas não é o que aconteceu, tá? Como vocês podem ver, tem cobertura sim, mas espero que vocês estejam me entendendo que eu tô falando no questão de alta cobertura, tá? Por ela ser HD, a gente já espera que não seja uma altíssima cobertura, porque é difícil uma base que seja HD e que tenha alta cobertura. Para fotos e vídeos, ela realmente funciona muito bem, ela fica muito legal, porque ela é destinada para isso, que ela tenha o efeito HD de qualidade altíssima, tal, de definição. Mas cobertura alta... eu defino como média a alta, tá? Dependendo ainda se você construir camada. O que dá pra fazer aqui, na minha opinião, o que eu precisaria fazer pra melhorar é aplicar mais um pouquinho aqui nessa região da olheira, que eu gosto dessa região bem iluminadinha, bem corrigidinha, sabe? E se o corretivo fosse de alta cobertura também, eu não sentiria essa necessidade de estar aplicando uma quantidade a mais nessa região. Vocês estão conseguindo captar o que eu tô falando? Ó, assim já melhora, tá vendo?
Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou terminar a maquiagem, vou finalizar aqui a pele e tal, fazer uma sobrancelha, um olho, um batom, né? Pra melhorar pra vocês o aspecto aqui. E aí eu volto pra gente bater um pouquinho mais de papo sobre essa base, esse corretivo e esse pincel que é super lançamento da Vult. Bom, gente, voltei aqui com a pele pronta, terminada, maquiagem super ok. Fiz só um olho esfumadinho, um delineado, um cílio postiço, né, porque ninguém merece. E um batom, tá, gente? Pra dar um up nesse visual aqui. Então, vamos lá. O mais importante que eu tenho a falar pra vocês é que eu não estou usando pó. Tá? Não tô com pó, a base é muito seca, eu não consigo ficar sem pó, é muito difícil usar uma base que eu não consiga, que eu não precise passar o pó, que eu me sinta suficiente, confortável pra não precisar aplicar o pó, e eu não estou usando pó. E por que eu não tô usando? Porque eu já testei essa base há alguns dias, fiquei durante longos períodos com ela e sem pó. Então eu posso afirmar pra vocês que ela se comporta muito bem, tá? Depois de umas 4, 5 horas é que ela começa a dar uma brilhadinha aqui no meu rosto, que tem uma pele de mista oleosa. Então se você tem uma pele mais controlada, é possível que você consiga um efeito mais duradouro aí, tá? Então isso é um ponto super positivo, uma base de efeito mate que realmente a gente não precisa usar pó. Quanto à cobertura, gente, vocês viram aí no vídeo que eu esperava bem mais em questão de alta cobertura, mas ela é uma base muito boa sim. Ela tem uma cobertura legal, é possível construir camadas. O que eu achei um ponto muito legal é que essa base ela tem 16 tonalidades, tá? Então ela vai dar desde a pele mais clarinha até uma intermediária, até negras e morenas, tá? Tem uma variação bem legal. Aqui, ó, vou deixar foto de tudo lá no blog com informações, tá? Tudo direitinho pra vocês lá no blog. O corretivo, gente, foi um caso meio de... Eu não gostei mesmo, porque talvez seja a cor, talvez a culpada de tudo seja a cor. Eu vou ver se eu compro uma cor mais clara, pra ver se eu consigo usar da forma que eu tô acostumada e a forma que eu gosto, que é de aplicar o corretivo depois da base, pra fazer a correção e já dar uma iluminada. Vocês viram aí no vídeo que ele de forma alguma pode funcionar dessa maneira, porque ele é muito amarelado, então ele tem que ser usado antes da base mesmo. Então eu não gostei da tonalidade dele, eu achei que amarelou muito. Eu tive que passar um corretivo mais claro aqui, que é o que eu tô acostumada a usar, porque mesmo com a base por cima, essa região ficou bem amarelada e eu não achei nada legal o efeito, tá? Não é um corretivo de alta cobertura também, ele tem uma cobertura, como eu falei pra vocês, pra anular. Por ser muito amarelado, ele anula, sabe? A coloração mais escura da olheira. Mas ele é bem sequinho e ele não acumula, tá? Um ponto muito legal é isso. Então, se ele deu certo na sua tonalidade, você pode ficar sossegada que quanto a isso acumular, ser oleoso, ele não é nada disso. Ele é bem sequinho e ele não acumula aqui nas linhas, tá? Mas não faça como eu fiz, de aplicar 2 camadas, porque não é legal. Porque mesmo que o corretivo não acumule, você tá dando uma forcinha pra ele acumular, sabe? Quando você faz mais de uma camada. Eu não acho legal. Então, gente, o pincel eu achei também bem durinho pra essa finalidade de aplicar a base. Eu achei que essa base foi difícil de espalhar com esse pincel. Eu vou testar ele com outras bases e depois eu volto pra fazer um comparativo entre ele e os pincéis da Macrylan que eu tenho de escovinha também, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa resenha possa ter sido bem esclarecida aí pra vocês, que eu tenha conseguido passar as informações aí, que vocês tenham conseguido notar realmente o produto como se comporta na pele, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de me dar um joinha. Se você ainda não é inscrita no canal, tá chegando agora, se junte à nossa super família aqui e se inscreva aqui abaixo no botãozinho, tá? Não deixa de passar lá no blog pra você conferir mais fotos, mais informações desses 3 lançamentos aqui da Vult, tá? Meus amores. Um super beijo. Tchau, tchau.